O Códice de Alepo não é apenas um manuscrito antigo. Ele é, para muitos estudiosos e iniciados, uma ferida aberta na história do texto bíblico. Um fragmento sobrevivente de algo maior, mais profundo e mais perigoso do que a simples transmissão das Escrituras. Falar dele é tocar num ponto onde história mística, silêncio e temor se misturam, pois o Códice de Alepo carrega em si a ideia perturbadora de que a Bíblia, tal como chegou até nós, foi cuidadosamente vigiada, protegida e, em certos momentos, velada. Não por acaso, durante séculos, ele foi tratado não apenas como um texto sagrado, mas como um objeto quase vivo, dotado de uma presença espiritual, capaz de abençoar ou amaldiçoar aqueles que se aproximassem sem preparo. Segundo a tradição, o Códice de Alepo foi produzido no século X, provavelmente em Tiberíades, centro do saber massorético. Mas essa informação, embora correta do ponto de vista acadêmico, diz muito pouco sobre o que realmente o torna singular. O que diferencia esse códice de outros manuscritos bíblicos não é apenas sua precisão textual, mas a aura de segredo que o envolve. Ele era considerado a forma mais pura e fiel da Torá, dos profetas e dos escritos, uma espécie de texto matriz, alinhado não apenas com regras gramaticais, mas com princípios espirituais invisíveis, conhecidos apenas por poucos sábios. Na tradição judaica mística, a Torá não é um livro comum. Ela precede a criação do mundo. Ela existia antes do tempo, escrita com fogo negro sobre fogo branco, como dizem os textos cabalísticos. O que os humanos recebem é apenas uma sombra desse texto primordial. Cada letra, cada espaço, cada ausência de letra carrega significado. O Códice de Alepo, nesse contexto, não era apenas um registro, era uma tentativa de fixar, no plano material, uma forma extremamente próxima desse texto celestial. Por isso, acreditava-se que qualquer erro, por menor que fosse, poderia romper o equilíbrio espiritual da leitura. Ou os maceretas, responsáveis por sua elaboração, não eram apenas copistas, eram guardiões, contavam letras, palavras, versículos, não por obsessão, mas por reverência. Sabiam que uma única alteração poderia mudar o fluxo oculto do texto. Na tradição esotérica judaica, a Torá funciona como um código cósmico. Deus cria o mundo por meio da palavra, e a palavra se manifesta em letras. Alterar uma letra seria simbolicamente alterar a própria estrutura da realidade. O Códice de Alepo, então, tornou-se o padrão absoluto, aquele contra o qual todos os outros textos deveriam ser comparados. Durante séculos, ele permaneceu envolto em um respeito quase supersticioso. Quando chegou à cidade de Alepo, na Síria, foi colocado numa sinagoga e mantido sob rígida proteção. Não era exibido, não era manuseado livremente. Havia a crença de que ele possuía um poder espiritual próprio. Mulheres estéreis iam até ele pedir fertilidade. Comunidades inteiras acreditavam que sua presença afastava desastres. O códice não era apenas lido, era temido. Ele funcionava como um talismã coletivo, um ponto de ligação entre o céu e a terra. Mas onde há poder, há também perda. Em 1947, durante os distúrbios que se seguiram à decisão da ONU sobre a criação do Estado de Israel, a sinagoga que abrigava o Códice de Alepo foi incendiada. Durante o caos, o manuscrito desapareceu. Quando reapareceu, anos depois, já não estava completo. Aproximadamente um terço de suas páginas havia sumido. Até hoje ninguém sabe com certeza o que aconteceu com elas. Foram queimadas, roubadas, escondidas. Essa ausência é paradoxalmente o que torna o códice ainda mais enigmático. Na tradição mística, a ideia de um texto sagrado incompleto é profundamente simbólica. Um livro perfeito que perde parte de si sugere que algo foi retirado do acesso humano. Muitos acreditam que as páginas desaparecidas continham mais do que simples variações textuais. Havia nelas
Segundo essa visão, alinhamentos específicos de letras, padrões matemáticos e estruturas simbólicas que revelavam segredos sobre a criação, o nome oculto de Deus e o destino final da humanidade. Não segredos no sentido moderno de informação, mas no sentido antigo, chaves espirituais. Essa ideia não é totalmente estranha ao judaísmo místico. A Cabala sempre sustentou que a Torá possui múltiplos níveis de leitura: o literal, o alegórico, o moral e o secreto. Este último, chamado Sadé, não pode ser ensinado abertamente. Ele deve ser transmitido oralmente, de mestre para discípulo, após longos anos de preparação. O Códice de Alepo, para muitos, era um mapa silencioso desse nível oculto. Mesmo sem explicações explícitas, sua forma exata, suas pausas, suas vocalizações e seus acentos musicais funcionavam como indicadores de algo além do texto. Os sinais maçoréticos, por exemplo, não servem apenas para indicar como ler. Eles orientam a melodia da leitura, e a melodia, na tradição antiga, é uma forma de magia sagrada. O som molda a realidade. Ler a Torá corretamente é participar do ato contínuo da criação. Alterar o som é alterar o efeito. O Códice de Alepo preservava essas indicações com uma precisão considerada absoluta. Partilhe, portanto, não foi apenas uma perda histórica, mas uma ruptura ritual. Há quem acredite que o desaparecimento de suas páginas não foi acidental. Segundo algumas tradições ocultas, certos conhecimentos não podem permanecer disponíveis em períodos de desequilíbrio espiritual. Quando o mundo entra em ciclos de violência extrema, materialismo e ruptura ética, partes do conhecimento sagrado se retraem, como se o próprio texto se escondesse. O incêndio da sinagoga, nesse sentido, não seria apenas um evento político, mas um sinal. Algo foi retirado porque o tempo não era mais propício. Essa ideia ecoa um conceito antigo, o de que a revelação é progressiva e seletiva. Nem tudo é dado a todos, nem em qualquer época. O Códice de Alepo, incompleto, torna-se então um símbolo da própria condição humana diante do sagrado, sempre em busca, sempre diante de fragmentos. O que temos é suficiente para viver, mas não para dominar os mistérios últimos. E talvez seja exatamente isso que preserva o equilíbrio entre o divino e o humano. Curiosamente, mesmo incompleto, o Códice de Alepo continua sendo uma das principais referências para edições modernas da Bíblia hebraica. Isso reforça seu caráter paradoxal. Um texto faltante que ainda é considerado o mais confiável. Na lógica mística, isso faz sentido. O que resta carrega a marca da origem. Assim como um fragmento de luz ainda é luz, um fragmento do texto primordial ainda reflete sua essência. O perigo não está na ausência, mas na ilusão de totalidade. A tradição oculta do texto bíblico nos ensina que a Bíblia não é um livro para ser esgotado. Ela não se deixa possuir. Cada geração a lê de forma diferente, porque cada geração ocupa um lugar distinto no fluxo espiritual do mundo. O Códice de Alepo, com sua história de precisão extrema e perda irreparável, encarna essa verdade de forma quase ritualística. Ele nos lembra que o sagrado é, por natureza, parcialmente inacessível. Talvez o maior mistério do Códice de Alepo não esteja no que foi perdido, mas no efeito que sua perda provoca. Ela gera perguntas, silêncio, reverência, obriga o leitor a reconhecer limites. Em uma era obcecada por controle e total transparência, esse manuscrito antigo sussurra uma lição antiga. Há coisas que não foram feitas para serem completamente reveladas. O texto bíblico, em sua tradição mais profunda, não é um manual fechado, mas um espelho do relacionamento entre Deus e o ser humano. Um relacionamento marcado por proximidade e distância, presença e ocultação. Assim, o Códice de Alepo permanece como um relicário de algo maior
do que ele mesmo. Um texto que aponta para além do texto. Um livro que ensina pelo que diz e pelo que não diz. Um lembrete silencioso de que a palavra divina não se limita à tinta e ao pergaminho, mas vive também no espaço entre as letras, nas páginas ausentes, no temor reverente e na busca incessante por sentido. É nesse espaço invisível que a tradição oculta do texto bíblico continua respirando, esperando não ser dominada, mas contemplada.